we're talking about the Pracheka Buddhayana. It's a long word, Pracheka Buddhayana. And we're talking about the discipline of the Pracheka Buddhayana approach. So it's very similar to the Shravakayana, which we already looked at a few weeks ago. So for both the Shravakayana and the Pracheka Buddhayana, then in these two vehicles, the emphasis is on monasticism and monastic discipline. So, this is how the teachings of the Buddha started almost 2,600 years ago. It started with a small group of people who wanted to become monks and nuns. If you were a sincere practitioner in those days, then probably you left your family and you became a monk or a nun, and you lived in the forest with the Buddha, and you walked through the forests and you listened to him teach, and you had a very simple life. You didn't have all your jobs that you have today and all of that. So in those days, there wasn't so much emphasis on lay practitioners. There was a lot of emphasis on monastic practitioners. And most of these monks and nuns, they didn't live in monasteries. They lived in the forest with the Buddha. The Buddha didn't live in a monastery. He lived in a very simple, natural way. In the forest, in the caves, under the trees. And then people came. They began to come and listen to his teachings. And those people who were really sincerely interested in practicing the teaching, then they became monks and nuns, because then they could devote all their time to practice. As I said, the emphasis wasn't so much on lay practitioners. Today, the emphasis is on lay practitioners. There's far more lay practitioners than there are monastic practitioners today. But at that time, the focus or the emphasis was on monastic discipline. Okay, Karen. Então, voltaremos a tratar da abordagem Pratyeka Buddhayana. Nós estamos tratando da disciplina demandada na abordagem Pratyeka Buddhayana. E essa disciplina, ela é semelhante à disciplina da abordagem Shravakayana, porque ambas depositam ênfase no monasticismo, na disciplina monástica, que começa com um pequeno grupo de pessoas que quiseram ser monges e monjas. Porque se você queria seguir um caminho espiritual, naquela época, as pessoas deixavam as suas famílias, deixavam os seus trabalhos, os seus empregos, e iam para o bosque seguir o Buda. Naquela época não havia praticantes leigos, praticantes laicos. Naquela época não havia um monastério. Eles moravam na floresta com o Buda, nas cavernas, nas árvores. E as pessoas que seguiam o Buda o seguiam para ouvir os seus ensinamentos. E para se dedicar, né,
para ter a sua vida inteira dedicada para a prática, eles se tornavam monges e monjas, porque só assim, se tornando monges e monjas, eles poderiam, de fato, dedicar a sua vida inteira para a prática. Claro que hoje, quando nós comparamos, né, com a realidade da nossa vida atual, hoje há mais praticantes laicos, praticantes leigos, do que monásticos, né? Há mais não monges e monjas do que monges e monges, né? Mas naquela época, não. That's it, honey. So the base of the Pratyeka Buddha's discipline is an understanding of cause and effect. And it's regarding the dharmas that arise from a cause. The Tathagata, which was the name of the Buddha, whatever has a cause will also have a cessation. So you realize the subtle fundamental pattern of cause and effect, as well as the cause and effect of good and bad actions. So the idea of cause and effect is based on the continuity between two separate events. For example, if you plant a seed, then it will grow into a plant, providing you take care of the plant properly. And because of the separation, there's a continuity. It's very simple. The effect doesn't always happen at the same moment as the cause. So it's like sitting next to your neighbor. So that is precisely the idea of the 12 links of the wheel of life. Each event is being separate, but the events have continuity. It's like a jigsaw puzzle. You know, all the pieces of a jigsaw puzzle, they're interlocking, they come together to produce a whole effect. You cannot always breathe out. In order to breathe out, you have to breathe in. And in order to breathe in, you have to breathe out. So there's an evolving process taking place all the time. Right. A base da disciplina, da abordagem Pratyeka-Budayana repousa no entendimento de causa e efeito. Eles vêm de Tathagata, que era o nome do Buda. Do mesmo modo que há causas, há cessação. E você entende em plenitude as causas e efeitos das suas ações, baseada na continuidade de dois eventos separados. Por exemplo, se você planta uma semente,
você cuida dessa semente, aguarda a germinação dessa semente e surgirá uma planta. E esses são eventos separados. E você precisa compreender que o efeito não ocorre no mesmo tempo que a causa. A causa vem primeiro, tem um lapso temporal para depois o efeito se manifestar. É como sentar ao lado do seu vizinho. E na disciplina da abordagem pratyeka-budayana, eles precisamente estudam muito profundamente os 12 elos da roda da vida. Nos 12 elos da roda da vida, quando nós observamos a iconografia, a imagem da roda, né, cada evento é separado, mas há um elo entre eles. É como se fosse um quebra-cabeças, que para produzir o efeito da inteireza tem que haver esse encaixe. É como o nosso processo de respiração. Nós não podemos exalar simplesmente. Para exalar, nós temos que inalar. E para inalar, nós temos que exalar. São processos envolventes que ocorrem o tempo inteiro, o tempo todo. Como essa análise da disciplina da abordagem pratyeka-budayana nesse entendimento das causas e efeitos. That's it, Annie. So focus of the practice or contemplation of the Pratyeka-budayana is on study, on an intellectual or speculative approach to the world. So, for example, a student of this approach traditionally wanders around the charnel grounds. Charnel grounds were the great cremation grounds of India, where people would take their bodies and they would burn the bodies there. And the monastics of that time, whether they were Hindu or Buddhist, then they would go to these cremation grounds and they would spend months living in these cremation grounds. This was their main practice. And then when the person sees a skeleton or a piece of bone, then they begin to question, well, where did this come from? This came from death. Where does death come from? Death comes from birth. And birth, where does that come from? That comes from pregnancy. And pregnancy comes from the meeting of two people, the sexual union of two people. And the meeting of the two people comes from passion or desire, and so on. So an understanding of the 12 links begins to develop in that way. So it is a contemplative approach, and at the same time, an intellectual way of working things out. Na abordagem pratyeka-budayana, o foco repousa na prática e na contemplação.
voltados para o estudo no nível intelectual e especulativo do mundo. Por exemplo, um estudante da abordagem prática budaiana, ele se dirigia para as terras de cremação. Na Índia, há essas terras, esses terrenos, né, esses espaços onde há cremação dos corpos. E os monges e monjas daquela época, eles iam para essas terras de cremação e passavam um bom tempo lá, e essa era a prática principal deles. E quando eles viam um esqueleto, ou, né, um corpo em chamas, em cinzas, eles se perguntavam de onde vem isso? E aí eles respondiam, vem da morte. E de onde vem a morte? A morte vem do nascimento. Mas de onde vem o nascimento? O nascimento vem de uma gestação, de uma gravidez. Mas de onde vem a gravidez? A gravidez vem do encontro sexual, da união sexual de duas pessoas. E de onde vem esse encontro? Esse encontro vem da paixão e do desejo. Então, essa abordagem pratyeka-budayana vem da compreensão intelectual de desvendar as coisas através desse questionamento intelectual e especulativo do mundo. That's it. So the same process could occur with some contemporary topics. So we could start with the question, where does pollution come from? Well, pollution comes from having too much industry, too many cars. And then we could ask, well, where do these things come from, and so forth. So we could go back that way with all kinds of things. We trace backwards the cause of that particular appearance as a form of kind of ecological study. And such studies are based on the discovery of chaos and the result of the chaos, which is a kind of immense decay or confusion and unpleasantness. So the attitude of the Pratyeka-Budayana students is that of wanting to clean up the world. They experience revulsion against problems of that nature. They would like to find out about the world primarily in order to save themselves from that particular mess. So the information and the knowledge they gain might be useful to people of the next generation, but that is uncertain. Now, at this present time, we have a meeting in Europe, we have a meeting, what they call the G7 summit meeting, where the leaders of European countries, plus Canada and America, are coming together to try and find out how to work with our present environmental crisis, climate change. Because if it continues, if the temperature on the planet continues to go up, many places in the next few years, not in the far distance, but in the next few years, many places will be uninhabitable because of the heat and the fires. Every year, the forest fires become more expansive, more damage everywhere. So they are trying to trace back to a cause of the problem and then work with the cause and bring about the cessation of the problem.
And I think this is what we do with many situations in our life. We have to trace back to the cause. But for most people, they don't go back to the root cause, which is our confusion. They just go back to the cause of the environmental situation is the pollution, and they leave it at that. But who created the pollution? Yes, and why did they create the pollution? Because they didn't understand the results of what would happen. And so then they just kept producing more and more industry, more and more cars, more and more fishing, taking out the fish from the oceans, destroying the forests. Yeah. So, this, the Buddha, the time of the Buddha and the Pratyeka Buddhayana and Sravaka Buddhayana, this was the way scientifically they were looking at our mental processes, not just the result of what was happening psychologically, but the cause. Now, what produces this? What is the root cause of this problem, of this suffering, of this particular result? And that was their practice. Esse mesmo processo, né, de compreensão intelectual e especulativo do mundo, ele pode também vir com temas contemporâneos. Por exemplo, de onde vem a poluição? A poluição vem, né, das fuligens industriais e dos carros. E de onde vêm essas indústrias e esses carros? Então, através desses questionamentos, nós traçamos um liame com o que está acontecendo agora e quais são as causas. É como um estudo ecológico. Nós estamos querendo pesquisar, investigar o caos. E quais são as causas do caos? Eles querem descobrir, eles querem entender primordialmente quais são as causas, porque essas informações e esses conhecimentos, eles podem ser úteis para a próxima geração. Agora, por exemplo, atualmente, na Europa, está tendo um grande encontro mundial com pessoas do Canadá, da Europa, para buscar analisar como nós poderemos lidar com os problemas ambientais, em especial com relação ao aumento da temperatura no globo. Porque eles observaram que nos próximos anos, muitos lugares estarão inabitáveis, em virtude da elevação da temperatura. Inclusive, também, com o aumento da temperatura, o que está acontecendo no mundo inteiro é uma amplificação dos incêndios. Há muitos incêndios. E isso vai destruindo cada vez mais a natureza, as florestas, os animais. E eles estão estudando as causas para tentar encontrar a cessação. E para isso nós temos que traçar um caminho para trás. Nós temos que investigar quais são as causas. E essa mesma investigação nós devemos nos debruçar para indagar quais são as causas da nossa confusão. Quais são as causas do nosso sofrimento.
Nesse encontro, né, que está acontecendo na Europa, a causa, né, desses problemas ambientais de aumento de temperatura, essencialmente eles estão discutindo que é a poluição. Mas, né, nessa abordagem Pratyeka-Budayana e Shravakayana se indagaria, mas quem criou a poluição? Como foi criada a poluição? Porque nós sabemos que quem criou a poluição foram as indústrias e os veículos, só que aí nós criamos mais e mais indústrias, nós destruímos mais e mais florestas, desmatamos mais e mais terras. Então, na abordagem Pratyeka-Budayana e Shravakayana, há esse modo científico de analisar os processos de pensamento. Não se olha só o efeito, mas busca se investigar a causa. Qual é a causa do sofrimento que gera esse resultado em particular? Qual é a causa da confusão que gera esse resultado em particular? That's it, Tani. So in their practice of shamatha and vipassana meditation, the Pratyeka Buddhas are caught up in their own formal sitting practice rather than working with post-meditation. You know, now I'm teaching you not only formal sitting practices, but post-meditation practices, because if we don't carry our practice into our daily life, it's certainly not going to work for us. But the Pratyeka Buddhas were more focused on formal sitting practice rather than integrating practice into daily life. So the post-meditation experience, the practice of meditation in action, is not properly emphasized, and that was somewhat problematic. The Pratyeka-Budayana style of teaching is to attain arhatship, as I said to you previously. In this approach to Buddhism, then the average person cannot be enlightened, cannot become a Buddha. The only person who can become a Buddha was the historical Buddha who lived 2,600 years ago. And the rest of us, we can aspire to realize the state of what is called arhatship. And so that is what they focus on, to attain arhatship, and then to manifest various miracles. So in the Pratyeka-Budayana, an accomplished person demonstrates the teachings instead of talking about them. And some of these teachers refuse to talk, preferring to teach by using pantomime. Such teachers manifest in such a manner that an open-minded person can experience the subtleties and the profundity and power of the teachings. The Pratyeka Buddhas realize that if somebody is trying to teach you cause and effect, talking doesn't help. Somebody has to demonstrate it in reality, in very simple situations. And this approach differs from the previous jnana.
Shravakayana people proclaim and propagate the teachings, but in the Pracheka Buddhayana, there's no talking. One simply manifest one's state of existence, and through example, that's how one teaches. Na abordagem Pratyeka Budayana, os seus praticantes cultivam Shamatha e Vipassana, mas eles se dedicam exclusivamente na abordagem da postura formal, da prática formal, e não no pós-prática. Na abordagem que eu apresento para vocês, eu estou sempre buscando ensinar a importância do estado pós-meditação, da meditação em ação. Eu sempre destaco para vocês que é muito importante integrar a meditação na sua vida diária, integrar a prática na sua vida diária, e não tratar como coisas separadas. Sua prática é formal, o que você não tiver sentado praticando, isso é a sua vida. Não. Eu sempre falo para vocês, a vida é a sua prática é a sua vida. Porque é importante você integrar a sua prática na sua vida diária. Já na abordagem Pratyeka Budayana, eles se dedicam a Shamatha e Vipassana na postura formal, na prática formal. E eles compreendem que os seus praticantes devem se dedicar a alcançar o grau de Arhat. Eles acreditam na Arhat-deidade. Uma pessoa, na visão deles, não pode alcançar o nível de Buda. O nível de Buda, o nível de iluminação de Buda, só quem pode alcançar foi o Buda histórico. Só ele que é Buda. Os demais só podem alcançar o nível de Arhat, que é um nível em que se pode manifestar muitos milagres. E para essa linhagem, eles demonstram os ensinamentos em vez de falar sobre eles. Alguns professores manifestam essa mente aberta, experienciando as sutilezas do poder desses ensinamentos. Só que se alguém estiver tentando ensinar causa e efeito pela fala, não funciona. Mas se alguém tenta demonstrar a causa e efeito, isso funciona. Então, na abordagem pratyekayana, as pessoas não falam sobre os ensinamentos. Elas simplesmente manifestam o seu conhecimento pelo exemplo. É assim que são os seus ensinamentos. That's it and what I could understand. Did you say that some of these great masters, they use pantomime to express the teaching? They didn't speak. You know what pantomime is, Carla? Pantomime is through not speaking, but you mime. It's like a play without words. Pantomime. Anybody know that word, Sylvia? Pantomime. P-A-N-T-M-I-M-E. Pantomime. Karun, sabe o que significa pantomime? Sim. Tem vários gestos que pessoas fazem e no processo de teatro no Japão eles usam muito isso, e também na sul da Índia também tem Kathakali, eles usam muitos gestos sem falar,
E tudo é gesto através de dança e movimento de corpo, movimento de mãos, braços, tudo. Eles explicam assim. Okay. In Japan, they use it a lot, Annie, through the theater. So, Alguns desses grandes mestres, né, tá destacando, eles não falam, né? Eles não se expressam por palavras, eles se expressam por pantominas. Pantominas é a arte de demonstrar através de gestos, expressões faciais, os pensamentos, os sentimentos, as ideias, sem palavras, né? sem fala. Geralmente, essas pantominas, elas são uma maneira elaborada de expressão sem fala. É a arte de representar uma história utilizando somente gestos, expressões faciais, também denominada de mímicas. Do you remember the great artist? He was French. Do you remember his name? Karun. Se lembra do Very artista? famous. Esse Marceau? Michel Yeah, Marceau. Yes, incredible. He could tell you an amazing story without saying one word. So these masters used to explain things that way. They kept a vow of silence, but they used other forms of communication. Então, Marcel. Okay. Eles tinham voto de silêncio, mas eles conseguiam se expressar através de mímicas. E um mímico muito famoso foi o mímico chamado Marcel Marceau, um francês, né? Foi o mímico mais popular do período do pós-guerra. Então, ele contava muitas narrativas, né, longas histórias, só com mímica, sem nenhuma palavra, que era o que esses grandes mestres da abordagem pratyeka-budayana faziam. Como eles tinham voto de silêncio, eles se expressavam através de mímicas. Também foi Charlie Chaplin também. Yes, you know, before there was talking movies, there were silent movies. And it was all done with mime and pantomime and stories, long stories without any words. Antes, né, do cinema falado, o Caro mencionou o Charlie Chaplin, né, que também era um grande mímico, né? Como e ele está mencionando, né, que antes do cinema falado, no cinema mudo, os grandes artistas como Charlie Chaplin, eles tinham que se expressar sem usar palavras, né? E eles geralmente eram grandes mímicos. Okay, now what is the achievement of the Pratyeka-Budayana? Well, the students of Pratyeka-Budayana have achieved what is known as 1.5-fold egolessness. How are you going to translate that? Yeah. Remember our breathing practice, we call it 9-fold breathing. So this is 1.5-fold egolessness. So they have achieved the first, what is considered to be the first stage of egolessness. And this is the egolessness of individuality. And they did this by working back through the 12 links of interdependent origination, the 12 links going back all
all the way to ignorance. And then they began to develop the second level of egolessness, and that is the egolessness of Dharma, or the egolessness of phenomena. So they understand the non-existence of individuality. They understand the non-existence of substantiality, because things are, this is their view, things are composed of atoms or particles. This is 2,600 years ago. You know, we think that we discovered, our modern science discovered the atom and the particle. When did they discover the atom and the particle? How many years ago? Quite recently. Anybody know? Sylvia? 30 years ago, 40 years ago? When did they discover the atom and the particle? Nobody knows. Annie, I think the Greeks had some ideas, the pre-Socratics, Yes, but not exactly. Yeah, but not exactly, because they were looking for the origin of a life, you know, but not exactly as atoms, I think. Okay, but we're talking about 2,600 years ago. Yeah, that's extraordinary, isn't it? That through studying the mind itself, our mental processes, they began to discover that everything was made up of atoms or particles. So they considered these to be like beads on a string. Remember, I gave you an example of my mala. There's 108 beads on a string, or maybe the hairs on a yak or a cow. Then in order to make the beads into a mala, into prayer beads, you must put all the beads, 108 beads, on one string, so that they can be used together. So the Pratyeka Buddhas realized that there are gaps between one bead and another. And they realized the beads themselves are also non-existent. Not just the gaps between the beads, but the beads themselves. This is 2,600 years ago. How sophisticated a way of thinking. Yeah. Amazing. And we think we're advanced today. We know nothing, really, absolutely nothing. All right, Kana. Então, qual é a grande realização dos Pratyekas Budayanas, né? Qual é a grande proeza dos Pratyekas Budayanas? Os Pratyekas Budayanas, eles querem alcançar o 1,5 desdobramento da ausência do ego. Então, eles querem alcançar, eles alcançaram o primeiro estágio da ausência do ego, que é o desdobramento que diz respeito à individualidade. E aí eles foram se voltando para a origem. Qual é a origem de todos os meios da ignorância? E aí eles foram alcançando
esse estágio de compreensão a respeito dos meios da ignorância. E eles foram se voltando para a ausência do ego, a ausência de existência do ego, com relação ao Dharma, com relação aos fenômenos. E nessa não existência da individualidade, eles descobriram também a não existência da substancialidade. Então, observem, né? Eles descobriram a não substancialidade das coisas, que as coisas são feitas de átomos e partículas. E observe, isso aconteceu há 2.600 anos atrás. Quando é que foi que a ciência descobriu átomos e partículas? Foi muito recentemente, talvez 30, 40 anos. Mas os Pratyekabudayanas, há 2.600 anos, em virtude do estudo minucioso da mente, o estudo detalhado dos processos mentais, eles descobriram que tudo era feito de átomos e partículas. Eu já mencionei anteriormente um exemplo com o meu mala. Né? No meu mala, no meu japa mala, há 108 contas para compor esse mala. E você precisa de um cordão para passar por cada uma dessas contas e unir essas contas. Os Pratyekas Budayanas, através da sua análise, do seu estudo, eles observaram que há um espaço entre uma conta e outra conta. E não só há espaço entre as contas, mas as próprias contas em si mesmas, elas não são sólidas. E observem, né, como hoje nós não sabemos de nada. E eles, naquela época, pela própria análise, né, dos seus estudos, eles alcançaram esse 1,5 desdobramento da ausência da existência do ego. E alcançaram o primeiro estágio da ausência do ego, que diz respeito à individualidade. Eles foram se voltando para se questionar qual é a origem da ignorância, e eles alcançaram também a compreensão da ausência da existência do ego, do Dharma, que é esse outro desdobramento da ausência do ego dos fenômenos. That's it, Annie, what I could understand. Yeah, so once again, they realized that not only there was a gap between the beads, but also that the beads themselves were non-existent. Now, when we look at a mala today, we think that the bead exists and then the space itself does not exist. And then again, the bead exists, and say, but no, they realize that it all, whether it appears or not, it still doesn't exist as a bead. And that's what we don't understand today. Even today, we don't understand that. Maybe quantum physics understands a little, but in general, when we see form, then that exists. And when we see space, yeah, that's something else. So we don't see form is emptiness and emptiness is form. We don't see that. And that is the essence of the Buddha's teachings. So the Pratyeka Buddhas see that things are composed of individual parts put together, many different parts put together. And at the same time, those individual parts themselves have no substance. They are empty, egoless. However, although the Pratyeka Buddhas have achieved the egolessness of dharmas, their understanding is only partial, because they try to
hang on to, hold on to the egolessness of dharmas itself as a solid thing. Now that's hard to understand. So there's a subtle state of mind that is still hanging on to the egolessness of dharmas. And because of that, there's also a subtle clinging to the egolessness of individuality as well. And this is what prevents them from being fully enlightened, because they're still holding on to something very, very subtle. Então, retomemos essa explicação. Os Pratyakas Budayanas, eles perceberam não só que não há espaço entre as contas do mala, mas as contas em si mesmas, elas não têm existência. Para eles, né, a conta existe e o espaço entre as contas existem. Só que, além disso, eles observaram que as contas não existem de per si. É isso que nós não entendemos hoje. E para eles tinham essa clareza. Porque nós hoje, quando nós vemos forma, então dizemos, isso existe. E quando nós vemos o vazio, nós dizemos, isso é diferente da forma. Né? A gente concebe como forma e vazio como elementos diferentes. Hoje, nós não vemos forma como vazio e vazio como forma. E essa é a essência do budismo. Os Pratyakas Budayanas, eles viam a individualidade, mas a individualidade como sendo algo composto por muitas e muitas partículas. E eles eram capazes de ver a ausência do ego, do Dharma, dos fenômenos. Só que essa ausência do ego do Dharma, ela é parcial, porque eles querem tornar sólidos de alguma forma. Essa é a ausência do ego dos fenômenos. E há um estado de mente dos Pratyakas Budayanas que se pendura, que se agarra na ausência do ego do Dharma. Há um agarramento sutil da ausência do ego do Dharma. Eles ainda se agarram a algo que é muito, muito sutil. E por isso eles não alcançam a iluminação plena, porque eles ainda estão presos a algo muito, muito sutil. That's it, Tani. Now, the ego of dharmas, this is hard to understand. Ego means self, self-existence. The ego of dharmas has two aspects, grasping and fixation. And these two aspects, grasping, fixation, is what prevents us from seeing our own true nature. Grasping is the gross level of the ego of dharmas, and fixation is more subtle. So with grasping, when you perceive the phenomenal world, then you begin to possess it, or you latch onto it, you hold onto it. And then after that, you develop a fixation on it. You can't let go. And the whole thing begins to soak into, be absorbed into your sense of existence. You hold on because of repetition over and over again.
of seeing things a certain way, you hold on to that perception. And it leaves imprints in your consciousness. So it's very hard to dissolve these imprints. It's only by practice that we can dissolve these imprints. So first you grasp on, you hold on to a perception, and your mind says it's like that. And then you try to possess it. And by overcoming grasping, but not fixation, then the Pratyeka Buddha achieves what is called a 1.5-fold realization of egolessness. So still there's a very subtle fixation in the way that this Pratyeka Buddha sees. Still there are imprints, subtle imprints in the consciousness that need to be dissolved. Fixation is obsession? No. No. Fixation is like an imprint. You hold on to the image that you have in your consciousness. And because you do this many, many times, it leaves impressions, subtle impressions. And these are like the last type of obscurations that prevent us from awakening, full awakening. For example, now we see everything that we perceive, naturally, we perceive it in a dualistic way. Why? Because of repetition over and over again. Since we were children, and before we were children, we have seen everything like this. There's an object, and then there's the perceiver of the object, this sense of I. So not easy to exhaust this imprint, this habit. That's why we need many glimpses of our own nature over and over again. And then this dualistic fixation begins to lose its power, becomes weaker and weaker. Quando nós estamos tratando de ego, essa ideia de ego é
a autoexistência. O ego é autoexistente. E essa autoexistência, ela gera dois elementos, o agarramento e a fixação. E o agarramento e a fixação é o que nos impede de ver a nossa verdadeira natureza de sabedoria. O agarramento é o aspecto grosseiro da existência do ego, da autoexistência do ego. Você quer se agarrar ao mundo dos fenômenos e, a partir disso, você desenvolve a fixação. E você se agarra de novo e de novo. Você se agarra e esse é o seu hábito. E esse agarramento cria as impressões no seu subconsciente. E primeiro você se agarra numa impressão e sua mente diz, isso é desse jeito. E para superar o agarramento e a fixação, os pratyeka's budayanas, eles realizavam essa uma dobradura e meia da ausência da existência do ego. Há essas impressões que precisam ser dissolvidas na nossa consciência, para que só através dessa dissolução nós possamos dissolver o agarramento e a fixação. Aí o Carol perguntou, fixação é obsessão? E aí ele falou, não é obsessão o termo mais preciso. O que acontece é que a fixação diz respeito a você abraçar a impressão que você tem na sua consciência, e como você faz isso muitas e muitas vezes, né, essas impressões foram criadas e fortalecidas. E se diz que no caminho espiritual, a eliminação dessas impressões é a última coisa que nós fazemos para alcançar o estado desperto completo. E então, quando nós analisamos como nós vemos hoje, naturalmente, o que quer que nós percebamos dualisticamente. Desde criança nós percebemos dualisticamente. Na verdade, antes de nós sermos crianças, nós já percebíamos dualisticamente, né? Que há um objeto ali e há algo diferente do objeto percebendo o objeto. E não é fácil exaurir essas impressões, esses hábitos. É por isso que nós precisamos de mais e mais lampejos da nossa verdadeira natureza, mais e mais vislumbres da nossa verdadeira natureza, desse modo claro e preciso de ver. Porque só assim nós seremos capazes a começar a afrouxar esse hábito. E a afrouxar esse hábito, nós vamos tornando cada vez mais e mais fraco. E vamos enfraquecendo esse agarramento e essa fixação que nos impedem de ver a nossa verdadeira natureza. That's it, Tani. Okay. Oops. 8:00. Okay, a little bit more and then we'll stop. So a person who has realized the egolessness of self, that means the non-existence of an individual self, like an entity, has achieved some understanding, but at the same time, he's somewhat still at a loss, not completely clear. This person has learned to say, I don't exist. But when he sees a chocolate bar or some ice cream, he still wants to eat it. The Dharma of ice cream is still there. The imprint of what is ice cream is still there. So he finds again and again the problem of when he puts his hands on things, then there's a tendency to possess them completely as the image that he still perceives. You follow me, Carla?
He doesn't see the ice cream or the chocolate bar without all the previous impressions. He sees it as a thing with certain characteristics. And because he can put his hands on it, then these impressions are solidified in some way. So another way of thinking, to think of this, is to imagine that you just picked up an object in a shop and brought it to the counter and said to the person behind the counter, I want to buy this. And although you have not paid money for it, and it has not yet become your possession, there's still a quality of grasping there. You believe that it will be yours. Once you pay for it, it will be yours. So, in the case of the Pratyeka Buddha, grasping is no longer there. He doesn't buy anything. And if he did buy something, he wouldn't grasp it. He would simply pay for it. But the ownership is still there. But the fascination is not. So he's given up grasping, which is the other half of egolessness of dharmas, giving up the fixation of possessiveness hasn't been achieved yet. So it's he hasn't quite or completely realized what is the level of purchasing the object and taking pride in the ownership. That has not been dissolved yet. There's still something there that feels like it owns, it possesses something. Very subtle, you know, there's such a high level of realization we're talking about here. So subtle, all these imprints in our consciousness. Então, né, na abordagem Pratyeka-Budayana, as pessoas percebem a ausência do ego. Quando se diz a ausência do ego, se percebe a não existência de uma individualidade como entidade. Mas, ao mesmo tempo, há uma perda não muito clara. Por exemplo, quando nós, mesmo nessa abordagem Pratyeka-Budayana, quando nós temos o acesso a uma barra de chocolate ou a um sorvete, o Dharma do sorvete está lá. A impressão do que é sorvete está lá. Todas as nossas ideias, conceitos e características prévias a respeito do sorvete está lá. Então,
quando o praticante coloca as mãos em algo, que é algo tangível, como a barra de chocolate ou sorvete, há a tendência de possuir aquilo completamente, porque as imagens e as impressões prévias que ele já teve voltam à tona. Então, ele não vê o sorvete, não é capaz de ver o sorvete ou a barra de chocolate sem as impressões prévias e as características prévias. Porque como ele pode colocar o sorvete em suas mãos, ele solidifica as impressões. Então, é como se você visse um objeto em uma loja e você fosse ao caixa e dissesse, olha, eu quero levar esse objeto, mas você não tem o dinheiro para levar o objeto. Só que se você pagar pelo objeto, então o objeto será seu. No caso dos pratikas budayanas, o agarramento é não pagar por isso. A propriedade está lá, mas o fascínio não está, a fascinação não está. Os pratikas budayanas desistem desse agarramento, porém a fixação, a posse sobre algo ainda não foi atingida. Então, esse elemento não foi percebido por inteiro. Há o nível de buscar o objeto e há o nível de ser o seu proprietário, que ainda não foi dissolvido. Há ainda o sentimento de posse, de propriedade, de querer ter aquilo, né? E essas impressões, elas são muito sutis na nossa consciência. That's it, Tani. Okay, well, yeah, it's not easy to understand all of this, but we'll leave it there now. And yes, really, I can't force you to practice. I can try to inspire you to practice. Really, that's the only way that you can thank your teacher, is by practicing the teachings. The teacher doesn't want anything from you. You don't have to say thank you. But if you practice, then that really is the best way that you can thank the teacher. That's all the teacher wants, is for your mind to be free, nothing else. Because that is the greatest benefit for you and for all beings. So, yeah, so let's leave it there and try to do that simple practice. If you get too much into your head, thinking, then drop down to the body and look at the feelings, and then relax within the feelings, relax within the body, and then relax within the feelings within the body. And don't forget to breathe in, to breathe out. And when you breathe out, then that will help you to relax more. Okay, everybody, have a good week and stay well. And if you have any questions you want to ask me privately, then please write to my Gmail account. And please don't send any photos to my cell phone, because my cell phone is full. And as I don't have a computer anymore, I have no way to download any of the existing photos. And many of my photos are all X-rays and medical reports, and I can't delete them because every doctor I go to wants to see them. So it's hard for me to receive photos
or videos or anything like that. So if you need to send me a photo or a video or something, then again, send it to the Gmail account and I'll open it that way. All right, stay well. Please use your masks, and love to you all. And great that you can join me today. I'm very happy to see you here. That most of you are not too bored to join me. All right. Love you. Ciao. Did you write to Danielle, Carla? You wrote to Danielle. Take care. Love you. Bye for now. Bye, Annie. Love you. Thank you. Bye bye. Oh, And Sylvia, thank you. please, Sylvia. Eu só posso inspirá-los a praticar. Esse é o único modo que vocês têm para me agradecer, né? É praticando. Esse é o melhor modo de agradecer o professor. Fazer com que a sua mente seja livre para você e para todos os seres. Tentem fazer a prática que eu passei para vocês essa semana, né? Fazer a prática de assim que vocês perceberem que vocês estão ficando na mente, né? Vocês inalem e exalem mais profundamente e longamente e observem as sensações do seu corpo. E à medida que vocês vão exalando mais profundamente e longamente, vocês vão relaxando mais e mais. E para aqueles que querem me enviar fotos e tiverem alguma dúvida, escrevam para o meu e-mail. Não me mande nenhuma foto pelo pro celular, porque ele está cheio. E o meu celular está cheio porque muitas fotos dele são raio-x, exames. Se vocês quiserem me mandar algo, mandem por Gmail. Fiquem bem, usem as suas máscaras, né? Tomem muito cuidado com a Covid-19 e espero vê-los em breve. Então, pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Anisama Chosen permanecer firme e beneficiar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Anisama Chosen permanecer firme e beneficiar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Anisama Chosen permanecer firme e beneficiar seres como eu. Que nós dedicamos o mérito dessa prática de hoje para que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento, que todos os seres alcancem a felicidade genuína e as causas da felicidade genuína, e que todos os seres alcancem a iluminação e possam ajudar mais seres como eu. Essa é a nossa aspiração. Gratidão a todos, gratidão. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, graças a Deus. Boa noite a todos.